Bom dia, queridos alunos do terceiro ano, como vocês estão? Vamos começar a nossa primeira aula hoje e a gente vai falar sobre uma das vanguardas artísticas que eu mais gosto, que é o cubismo. O que você está olhando? O cubismo tem várias fases, mas ele é muito simples de você identificar. Acho que é o mais fácil de todos. Ele pode se confundir um pouco com o futurismo, mas quando a gente for ver o futurismo, vocês vão ver que eles são bem diferentes. A dica aqui, a primeira dica, é você prestar bastante atenção nos autores cubistas. Os autores cubistas europeus são os dois mais importantes, que são os criadores do cubismo, que é Pablo Picasso e Georges Braque. Existem alguns autores brasileiros que nós veremos depois, só que nenhum autor brasileiro é totalmente cubista, porque nós criamos o modernismo, que a gente vai ver mais para frente, e o modernismo ele misturou bastante as vanguardas europeias e criou uma arte própria. Então, geralmente, um autor modernista como Tarsila do Amaral tinha influências não só do cubismo, como do expressionismo e do fauvismo também, ao mesmo tempo. Então, vamos falar do cubismo. O cubismo começou com uma fase pré-cubista, era uma fase que não se sabia que ia existir cubismo antes. E ele foi totalmente influenciado, os autores do cubismo foram influenciados por alguns quadros do autor Paul Cézanne. Cézanne ele começou a fazer pinturas de paisagens mais geometrizadas, com imagens que pareciam realmente cubos, daí vem o nome. Quando Pablo Picasso e Georges Braque viram essas pinturas, eles ficaram extremamente interessados em criar um novo movimento artístico. Os pintores, os artistas da época dessas vanguardas, era uma época entre as duas guerras, alguns começaram antes da Primeira Guerra, outros se estenderam até depois da Segunda Guerra Mundial, mas basicamente foi entre essas duas guerras, eles se confraternizavam muito, né? E muitos deles se conheciam, eram conterrâneos e a maioria deles eram de vanguardas diferentes, alguns eram de duas vanguardas, dois movimentos artísticos diferentes. Uns começavam no movimento e migravam para outros, mas ele ficou muito mais conhecido por causa do cubismo. Mas não se deixe enganar. Ano passado, no SSA 3, caiu uma questão muito importante em que destacava uma obra de escultura de Pablo Picasso e que não era cubista, era uma obra de ready-made, que era a cabeça de touro feita com dois objetos, como selim de bicicleta e um guidão. Então isso é uma obra de dadaísmo, não era uma obra cubista, apesar do nome. Então fiquem ligados que casquinhas de banana podem acontecer como essa. Mas vamos focar no cubismo, tá bom? Então, o que era exatamente o cubismo? Ele começou com uma ideia da geometrização das formas, mas isso era na fase pré-cubista. E depois apareceram duas novas fases criadas por Pablo Picasso e Georges Braque. A primeira delas, que eu vou falar aqui, é a fase analítica ou cubismo analítico. Era como se os artistas analisassem todos os lados do objeto que eles estavam retratando e os colocassem numa mesma imagem, no mesmo plano. Então, perde-se principalmente a questão da perspectiva, não tem mais. Então, aquela ideia, aquela noção de profundidade para dar maior realismo às pinturas, isso não vai mais existir. Tá bom? Então é como se eu pegasse uma imagem, um rosto de uma mulher que fosse um sólido de papel. E aí de repente eu começasse a desdobrar e deixasse ele totalmente aqui. Então você vai ver, por exemplo, uma mulher de perfil que o olho que deveria estar escondido, ele está na verdade aqui do lado, porque eu tenho a análise de todos esses lados colocadas juntas no mesmo plano bidimensional. Parece um pouco complicado? Vamos ver algumas imagens que vai deixar você mais claro nisso. Por exemplo, essa imagem da mulher de Pablo Picasso, você percebe que você não sabe se a mulher está com o rosto de perfil ou de frente. Há uma análise da forma e colocada ela de forma não convencional e não realista.
Nesse quadro, você vai ver que não existe uma profundidade. O fundo da imagem praticamente está no mesmo plano que as mulheres. As mulheres sentadas, as mulheres em pé. Você vê que as duas mulheres do lado direito do quadro, elas têm um rosto bem diferente dos outros das mulheres. Isso porque Pablo Picasso tinha uma coleção de máscaras africanas. E ele se inspirou nessas máscaras justamente para tirar dimensionalidade das pinturas e deixar tudo mais bidimensional. Então, a estética das máscaras africanas vão aparecer aqui nessas duas mulheres e vão aparecer posteriormente em outras pinturas. Perceba que as formas, as curvas das mulheres estão inicialmente cada vez mais pontiagudas, mais retilíneas. E isso é o princípio do cubismo analítico. Posteriormente vão aparecer formas cada vez mais geometrizadas até chegarmos numa estrutura completamente cubista. Em seguida, nós vamos ter o cubismo sintético, que é um cubismo que agrega também, além dessa análise de formas, ele agrega colagens de outros materiais que não sejam os materiais que eles estão acostumados a usar, usando texturas, imagens de enfeite, como colagem de formas de jornal e de outras coisas, como esse violão aqui. O cubismo sintético também, ele tem muitas cores fortes, como o azul, por exemplo. E aí você veja várias pinturas e vamos recapitular agora as fases do cubismo. Pré-cubismo, inspirado nas pinturas geometrizadas de Paul Cézanne. Essa fase também é chamada de cubismo cezanista. Em seguida, nós temos o início do cubismo com a pintura Las Demoiselles d'Avignon, de Pablo Picasso. E aí a gente já vê o início desse cubismo com a perda da profundidade e uma maior bidimensionalidade dos personagens com o fundo da imagem. Vemos então a formação da fase do cubismo analítico, onde nós temos as várias partes do objeto retratado numa mesma dimensão, no mesmo plano. Em seguida, nós temos o cubismo sintético, que agrega mais colagens de outros materiais junto com a pintura e maior contraste de cores. Os principais artistas desse movimento são Pablo Picasso e Georges Braque. E vamos à nossa atividade de hoje. É muito simples. Primeiro, você pode pesquisar alguma imagem na internet, qualquer imagem, tá? E você vai, se você tiver uma impressora, seria interessante você imprimir uma imagem na internet de um rosto, em que você pode recortar esse rosto e separar as partes: olhos, nariz, boca, orelhas, entre outras partes que você julgar necessário, como maçãs do rosto, etc. E aí você vai fazer um desenho em que você vai agregar essas partes, mas sem se preocupar com a proporção e a dimensionalidade dessas partes. Inclusive, você pode combinar um olho de uma imagem, de um rosto, com o olho de outra imagem, de outro rosto. E aí você vai montando esse quebra-cabeça que não vai se encaixar muito bem, mas vai ficar muito legal e bem cubista. Você pode complementar com pintura, com o material que você desejar. Tinta, lápis de cor, hidrocor, giz de cera, o que você desejar, tá bom? Tira uma foto do seu trabalho final e manda para mim, para o direct do Instagram, Arte Sem Neuras. Eu vou deixar uma lista de exercícios sobre o assunto lá na nossa sala virtual e eu espero que vocês apareçam por lá, que vão ser várias atividades relacionadas ao Enem e ao SSA, quando esse tipo de arte acabou saindo, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Um beijo, um abraço e até a semana que vem. Fique em casa.